A discussão da independência do Banco Central voltou ao debate. Aliás, esse final de semana eu li uma matéria no jornal que dizia que na proposta agora, essa que vai ser votada nos próximos dias no Senado, o Banco Central passaria a ter também influência no mercado de trabalho e essa preocupação com o mercado de trabalho no Brasil, dando a entender que vai ajudar o país a gerar postos de trabalho e sair dessa situação de desemprego que deixa muita gente preocupada de hoje em dia. Vejam que não há nem criatividade. Essa história de que a gente deveria fazer alguma mudança estrutural grande no país para gerar os empregos que o país precisa, foi a historinha contada lá na reforma trabalhista, aquela que destruiu os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e não gerou nenhum dos milhões de empregos prometidos. A mesma historinha contada na reforma da Previdência, aquela que fez com que muitos brasileiros e brasileiras que hoje entram no mercado de trabalho, principalmente os mais pobres, não vão ter condições de se aposentar no futuro e os empregos prometidos? Nada. É a mesma desculpa que é utilizada para a reforma administrativa, essa que demoniza os servidores públicos, que diz que é necessário a gente privatizar, acabar com essas estatais que ocupam reservas de mercado, não permitindo que a competição aconteça. A mesma historinha de destruição do patrimônio público que promete milhões e milhões de empregos e que também não vai gerar. Pois bem, essa historinha está sendo contada agora para garantir a independência do Banco Central também. Independência do Banco Central, uma instituição que ao longo das últimas décadas nunca deixou de tomar nenhuma das decisões que quis tomar, várias delas hoje a gente tem como ver bem erradas, que mantiveram a taxa de juros brasileira num patamar muito acima do que poderia ter sido mantida, endividando milhões de brasileiros mais pobres a taxas de juros que passavam os 100% ao ano, e fazendo com que um grupo muito pequeno de ricos tivessem construído fortunas bilionárias através daquilo que se chama no Brasil de rentismo, ou seja, produzir nada, deixar o dinheiro rendendo no banco a taxas altíssimas. São essas taxas que quem decide é o Banco Central, a taxa da dívida pública brasileira. De onde vêm essas pessoas que tomaram decisões tão boas para os bancos e tão ruins para o cidadão comum, para as pessoas mais pobres? Pois é, a maior parte deles vem dos próprios bancos. Não deveria ser uma surpresa para você. Aliás, vem dos bancos que Guedes não tem se cansado de falar, que fazem lobby, patrocinam seus economistas para que falem para a mídia opiniões que são opiniões só para favorecer os bancos e não necessariamente as melhores opiniões para o país. Quem falou isso foi Guedes, não é o Eduardo que está falando isso. Por acaso são esses mesmos economistas que Guedes diz que só falam opiniões que foram patrocinadas pelos bancos para favorecer os bancos, que estão defendendo a independência do Banco Central. O principal argumento deles é que, com a independência do Banco Central, isso vai ajudar a controlar a nossa inflação, dado que a maior parte do mundo que tem bancos centrais independentes tem também uma situação de baixa inflação nesses países. Existem dois argumentos fáceis para se usar contra esse argumento dos que defendem a independência do Banco Central por esse motivo. Primeiro que nossa inflação está controlada há muito tempo, com o Banco Central funcionando da maneira como funciona hoje. Então, a gente não deveria ver nenhum tipo de mudança gerando essa independência. O segundo é que você não pode fazer essa correlação de uma maneira tão simplista como essa, para não cair numa falácia que na economia a gente chama de cum hoc ergo propter hoc, ou correlation implies causation, ou a correlação quer dizer uma relação de causa e efeito. Não, existe uma correlação. A maior parte dos países que tem um Banco Central independente são essas economias grandes, né? E economias que têm esse sistema de Banco Central independente. Essas economias grandes, por acaso, também têm filmes que foram premiados no Oscar. Você não pode fazer uma correlação dizendo que se a gente, então, tiver um Banco Central independente, a gente vai ter filme premiado no Oscar. A verdade é que a gente no Brasil tem três poderes claros: o executivo, o legislativo e o judiciário. Quando você pega o executivo e o legislativo, são pessoas que literalmente têm o poder de decidir quem vive e quem morre, quem enriquece, quem empobrece, quem passa fome e quem vai ter oportunidade.
Duro pensar dessa maneira, mas pelo menos pessoas eleitas. Tudo bem. Num país onde a democracia é um tanto quanto falsa e não há a representatividade que deveria existir. Mas volto a dizer, pelo menos eleitas. Vamos dar a um grupo de pessoas que vêm do sistema financeiro, patrocinadas pelo sistema financeiro, interessadas e, ao deixar os cargos, ocupar posições no mercado financeiro, vamos dar a eles também esse poder de decidir quem se emprega, quem não se emprega, quem vive, quem morre, quem passa fome, não passa fome. Pior, dar este poder sem eles terem que responder àqueles que foram eleitos? Recentemente, passamos uma medida que permitia que o Banco Central comprasse os títulos de dívida corporativa dos bancos e corretoras. Alguns destes, os chamados títulos podres. E agora, uma medida que está sendo considerada para ser votada é uma medida que permite o Banco Central remunerar as sobras de caixa dos bancos diretamente, sem ser através das operações compromissadas. E veja bem, as duas medidas têm até um racional por trás. Podem até, em algumas situações, fazer sentido, mas podem também não fazer sentido nenhum. Se você compra um título podre por um preço fictício, um preço irreal, só para transferir prejuízo do banco para o Banco Central e nós bancarmos isso? Ou remunerar a sobra de caixa dos bancos numa taxa absolutamente inconsequente, que vai gerar também um prejuízo enorme para os cofres públicos? Como a gente sabe que isso não vai acontecer? Porque o Banco Central não pode fazer o que ele pensa sem dar explicações, sem viver a responsabilidade dos seus erros por estar ligado aos poderes que foram eleitos. Vamos dar a eles agora essa independência total? Poder de destruir vidas, de acumular riquezas na mão daqueles que eles representam por terem vindo dos seus mundos, sem a necessidade e a responsabilidade de dar uma resposta para aqueles que foram eleitos? Antes de defender a independência do Banco Central, façam-se a seguinte pergunta: qual decisão que o Banco Central deveria ter tomado ao longo das últimas décadas que não foi tomada por um problema político ou porque ele não era ainda um Banco Central independente? Você vai ver que a resposta é nenhuma. Nossa inflação já é baixa e controlada. As decisões já são tomadas com toda a autonomia que é necessária. A única coisa que a gente não pode deixar de ter é a responsabilidade de saber que esse grupo, formado por banqueiros e patrocinado intelectualmente também por esse mesmo grupo de banqueiros, responde à nação brasileira através das pessoas eleitas. E não só aos seus.